Outra interação mecânica que nós vamos estudar, então, é denominada tração, tá? Então, essa é denominada força de tração ou força de tensão, tá? Então, novamente, como que a gente vai identificar quando nós temos uma força de tração? Então, a força de tração, ela existe quando o sistema estudado tiver a presença de um fio inextensível. O que significa fio inextensível? É um fio que não estende, ou seja, não dilata. Não é como uma borracha, não é como uma mola que estende. Então, isso é o chamado fio ideal, ou pode ser chamado de corda, ou pode ser chamado simplesmente de fio, cabo, entre outros, tá? Então, só vamos ter a chamada força de tração quando nós tivermos um fio, né, uma corda no sistema. Definição de tensão ou tração de uma corda. É a força aplicada por um fio, por meio de um fio inextensível, tá? Equação, então. Essa é assim como a força normal, não possui uma equação e a gente só pode calcular através da análise do sistema, tá? Então, aqui eu trago agora alguns exemplos para a gente poder discutir e tentar, então, entender como que a gente faz esta análise do sistema. Vamos, então, para o exemplo 1. Exemplo mais simples, então. Então, aqui nós temos, considere uma esfera, no caso, essa esfera está sendo representada através de uma caixa, né, de 5 kg, suspensa por um fio ideal, ou seja, um fio inextensível, num local em que a aceleração da gravidade é considerada 10 metros por segundo ao quadrado, de acordo com a figura abaixo. Determine a força de tração. Bom, então vamos fazer a análise do nosso sistema, retirando os dados, né, do nosso problema, para depois fazer a análise das forças. Vamos lá, então. Primeiro, a massa deste corpo, então, é de 5 kg. A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. O que nós queremos descobrir no sistema é qual é o valor da força de tração deste fio ideal. Vamos fazer, então, a análise desse corpo. Vamos lá. Vamos representar o corpo como sendo um ponto material, né? Vamos representar a força-peso, porque aqui, esse corpo, primeira pergunta, tem massa? Tem. Se tem massa, tem força-peso. A força-peso é vertical para baixo, está representada aqui. Muito bem. Por que esse corpo não cai? Esse corpo não cai porque alguém está fazendo uma força. Quem é? É o fio. Então, essa força em azul está sendo representada a força de tração. Então, essas são as forças que nós temos no nosso sistema. Nós não temos força normal, porque esse corpo não está sob uma superfície sólida. Esse corpo não possui a força de atrito, porque também não tem uma superfície rugosa, né? Então, o que nós temos é a força-peso e a força de tração, certo? Estabelecemos um referencial, como de costume. Coloquei o meu referencial positivo para cima e vou aplicar, então, a segunda lei de Newton, que diz força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Bom, força resultante. A resultante das forças é a soma de todas as forças. Neste caso, nós temos duas. Uma que vai ser positiva, que é a atração, porque está no sentido positivo do meu referencial, e a força-peso, que está em sentido oposto, que vai ser negativo, por isso que aparece um menos aqui. Então, ó, tração menos força-peso é igual a massa vezes zero. Por que zero? Porque, de acordo com nossa representação aqui, nós podemos verificar que o nosso corpo está em repouso, então a aceleração é zero. Assim, a nossa equação passa a ser tração menos a força-peso é igual a zero. O que nós fizemos agora? Novamente, vamos calcular, então, a força-peso desse corpo. A força-peso vai ser dado pela massa vezes a aceleração da gravidade. Muito bem, substituindo os valores, a massa vale 5, a aceleração da gravidade vale 10,
Assim, nós conseguimos calcular que a força-peso desse corpo é de 50 newtons. Agora, retornamos a essa nossa equação e substituímos os valores. Nós vamos ter que a tração menos 50 é igual a zero. Isolando a tração, então, nós encontramos que a tração neste fio, neste caso, neste sistema, passa a ser a 50 newtons, ou seja, a força de tração, nesse caso, vai ser igual à força-peso, em módulo, né? Direção tem a mesma, mas os sentidos são opostos, certo? Agora, então, nós vamos discutir um sistema um pouquinho mais complicado, que é um sistema que nós temos dois corpos interligados por um fio ideal, tá? Então, assim, vocês vão encontrar na internet vários vídeos, vários macetes como resolver, mas eu já vou aconselhá-los, né, a sempre fazer da mesma forma, a forma que eu vou explicar para vocês aqui, porque não tem erro. Não tem como nós adivinharmos as equações que nós vamos utilizar para resolver um problema desse tipo. Muitas vezes a gente resolve tantos exercícios que a gente já começa a criar alguns macetes, mas não é o ideal, porque se a gente mudar qualquer coisa nesse sistema, já vai ser diferente. Então, assim, análise de forças sempre, aplicação da segunda lei de Newton sempre, certo? Então, prestem bem atenção. Provavelmente, esse vídeo vocês vão ter que assistir mais de uma vez para vocês poderem compreender, tá? Então, vamos lá. Exemplo. Na figura abaixo, temos dois blocos que estão ligados entre si por uma corda ideal, isto é, cuja massa é desprezível, né? E ele é um fio inextensível. Considere a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Considere a massa de A 9 kg e a massa de B 6 kg e determine o valor da tração na corda. Muito bem. Pessoal, o que vocês têm que fazer? Primeiro, vocês têm que ter muito claro quem é A e quem é B. Quem é o corpo A e quem é o corpo B. Aqui poderia ser o corpo 1 ou o corpo 2. Aqui, este exercício denominou como A e B, certo? Vamos, então, tirar os dados do nosso sistema primeiro, bem direitinho, separadinho, para não dar confusão. Olha só. Primeiro, massa de A, 9 kg. Massa de B, 6 kg. A aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. O que nós queremos? A tração. Bom, o que nós vamos fazer para calcular a tração nesse caso, né? Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos a fazer a análise das forças. Então, o bloco A. Observe que o bloco A está sobre uma superfície, certo? Bom, o bloco A tem massa. Se tem massa, tem força-peso. Vamos representar a força-peso dA. Já coloquei aqui, certo? Muito bem. Também ele está sob uma superfície sólida, então ele tem uma força chamada força normal. Tá aqui a força normal. E também esse corpo está interligado por um fio, então significa que aqui também nós vamos ter a identificação de uma força chamada tração, certo? Isso é o corpo A. Agora vamos fazer a análise do corpo B, certo? O corpo B. Bom, o corpo B também tem massa, então também tem força-peso. Força-peso, vertical para baixo, está identificado aqui. Esse corpo não cai porque ele tem uma corda, ele não tem mais essa superfície, então não tem força normal. O que vai ter aqui é a força de tração, porque nós temos uma corda inextensível. Então, nós temos que identificar aqui a minha tração. Então, essas são as forças que eu tenho no meu sistema, certo? Bom, vamos estabelecer um referencial. Aqui o cuidado que vocês têm que ter é o seguinte, eu estabeleci o referencial para baixo, né, como sendo positivo. Só que vocês têm que pensar que agora, como esse sistema faz essa volta aqui, então, na verdade, o nosso referencial, ele faz essa volta aqui, tá? É essa direção e esse sentido, tá? É como se ele fosse em sentido horário, tá? Então, esse é o nosso referencial. Vamos, então,
pegar o corpo A. Vamos separar as forças aqui, simplificando, tirando de todos esse sistema. Então, o corpo A eu vou representar como sendo um ponto material, né? Represento a força-peso de a força normal do corpo A e a nossa tração, certo? No corpo B, represento o corpo B, então, aqui também como um ponto material, represento a força-peso dB e a tração, né, sentida pelo corpo devido ao fio inextensível. O que nós vamos fazer? Agora, nós vamos aplicar a segunda lei de Newton. Só que nós vamos aplicar a segunda lei de Newton para o corpo A, que então vai ser força resultante de A, vai ser igual a massa de A vezes a aceleração. A aceleração não é só do corpo A, porque ó, o corpo A e o corpo B estão interligados por um fio, então a aceleração é a mesma, então não preciso colocar aqui A e B, tá? A força resultante em B vai ser dada pela massa de B vezes a aceleração, ou seja, eu apliquei a segunda lei. Escrevi, na verdade, a segunda lei de Newton para o corpo A e para o corpo B. Agora, com esse referencial e fazendo essa leitura, nós vamos então abrir para o corpo A. O corpo A é o corpo em rosa, tá? Então, o que nós temos? Ó? Nós temos a força-peso de A e a força normal. Como as duas estão sob uma superfície sólida, não tem aplicando nenhuma força, e ainda essa superfície é uma superfície plana, não é um plano inclinado, a força normal e a força peso se anulam, tem o mesmo valor. S menos S vai dar zero. Então, a resultante das forças do corpo A passa a ser apenas a tração. E a tração, ó, pelo nosso referencial aqui no corpo A, é positivo. Então, ó, esses dois, força normal e força peso, eliminam-se, anulam-se. Então, nós vamos ter que a tração vai ser positiva, vai ser igual a massa de A vezes a aceleração. Observem que com essa análise apenas do corpo A, nós já conseguimos estabelecer a equação da tração para esse sistema. Então, a tração desse sistema pode ser calculada com a massa de A vezes a aceleração. Só que aí vocês poderiam me perguntar o seguinte, tá, mas e qual é o valor da aceleração? Nós não temos, nós vamos ter que calcular. Então, nós vamos ter que continuar a nossa análise e agora analisar a força resultante do corpo B. Olha só, do corpo B está aqui. Ó, quem está para baixo é a força-peso, quem está para cima é a tração. Então, a tração que vai ser negativa porque está em sentido oposto ao nosso referencial. Então, a força resultante do corpo B vai ser dado por quem? A força-peso de B, que está aqui, positiva, menos a tração, que vai ser igual a massa de B vezes a aceleração. Conseguiram acompanhar até aqui? O que eu fiz? Eu escrevi a segunda lei de Newton para o corpo A, para o corpo B. Analisei o corpo A e verifiquei que a força-peso de A e a normal se anulam e que a resultante é apenas a tração, certo? Apliquei a segunda lei de Newton também para o corpo B, porque é um sistema. O que vocês têm que pensar é que, mesmo eu analisando cada um deles, cada um dos blocos separados, eles estão unidos por um fio. Então, se eles estão unidos, o que a gente percebe aqui? Isso daqui é matemática. Nós temos duas incógnitas, né? Que é a aceleração e a tração, mas nós temos duas equações. Como que a gente faz? A gente resolve por sistema. Eu prefiro resolver simplesmente somando essas duas equações. Olha só, se eu somar tração menos tração, elimina a tração do nosso sistema. E o que vai sobrar? Ó? Vai sobrar a força-peso dB, que vai ser igual, somando a massa de A vezes a massa, mais a massa dB, vezes a aceleração. Agora, é só substituirmos os valores, ó. No lugar da força-peso dB, o que nós vamos botar aqui? A massa dB vezes a aceleração da gravidade. Se vocês quiserem puxar para cá e calcular separadamente, calculem, não tem problema nenhum. Cada um pode resolver como achar melhor, tá? O que vocês têm que ter cuidado é que aqui ele está falando na força-peso dB, então é a massa dB, e na hora de pegar a massa, vocês têm que pegar bem direitinho aqui, que é a massa dB.
Substituímos aqui no lugar da massa de A, 9, né? E no lugar da massa de B, então, 6, vezes a aceleração. Nós vamos ter, então, que a massa de B é 6 vezes 10, igual a 15 vezes A. 6 vezes 10, então, vai me dar 60, e o 15 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, a minha aceleração vai ser dada por 60 dividido por 15, e eu vou encontrar uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Verifiquem que, através do sistema, nós conseguimos calcular a aceleração, mas não é a aceleração que o meu sistema solicita, né, para que eu calcule. Mas eu não consigo calcular a tração se eu não tenho aceleração, certo? Então, agora eu volto para o meu sistema de duas equações e eu posso escolher entre essa e essa para substituir. Só que o que eu preciso lembrar é que eu escolho a equação mais simples, né, para me dar menos trabalho. Então, eu escolho essa primeira, que diz que a tração é igual à massa de A vezes a aceleração. Então, a tração vai ser, massa de A vai ser 9 e a aceleração é 4. 4 vezes 9, 36. Então, eu encontro que a minha tração é de 36 newtons. Assim, eu consigo resolver um sistema interligado, né, de dois corpos interligados por um fio ideal. Esse tipo de sistema tem vários exercícios e na aula presencial, então, eu vou apresentar para vocês e vou tentar resolver com vocês esse tipo de sistema, um sistema um pouquinho diferente para a gente poder aprender um pouquinho mais, certo?